Fala pessoal, espero que esteja tudo incrível com vocês. Turma, no radar semanal que vai agora, do dia 8, conhecido como hoje, até o dia 12, a gente vai ver os seguintes pontos, pessoal. As nossas ações, do nosso radar, Fleury e Copa, a maior alta da semana passada na B3, a maior queda da semana passada na B3 e também, turma, de forma bem rápida, o nosso quadro de operações encerradas. Análise dos mercados com as principais ações do Brasil e dos Estados Unidos. Começa agora o Radar Semanal. Pessoal, começando com Fleury. Fleury continua sem oportunidade, mas está muito próximo de dar uma oportunidade para a gente. Fleury, pessoal, fez máxima em R$ 15,50 e mínima em R$ 14,58. Uma queda, pessoal, superior a 4%. Turma, aqui está o papel de Fleury. Eu vou destacar, pessoal, o movimento que Fleury fez na semana aqui para vocês, certo? Esse aqui foi o movimento que Fleury fez na semana. Lembrando que a semana foi reduzida porque a quinta-feira, pessoal, foi feriado. Como vocês podem observar, Fleury, pessoal, passou a trabalhar na segunda-feira, dia 1º. Fleury chegou a topar, pessoal, no topo do nosso retângulo amarelo, nessa região aqui. E na quarta-feira, pessoal, Fleury passou a trabalhar dentro do nosso retângulo amarelo, fechando, pessoal, na sexta-feira, dentro do nosso retângulo amarelo. Ou seja, turma, Fleury chegou dentro daquela zona de oportunidade que eu estava esperando para, assim que Fleury der um sinal, eu emitir uma recomendação para vocês, pessoal. Então, Fleury está na região que a gente gostaria, mas Fleury ainda não deu uma boa oportunidade. Então, a gente tem que esperar Fleury trabalhar nessa região, dentro do nosso retângulo amarelo, e dar uma boa oportunidade para que a gente possa finalmente entrar em Fleury. Copa continua sem oportunidade. Copa fez máxima em $141,86 e mínima em $131,01. Copa caiu, pessoal, mais de 5% na semana. Aqui, pessoal, tá no time frame diário. Copa está vindo para a região por volta dos $130, mas esse patamar de Copa, turma, ainda é muito superior ao patamar que a gente gostaria, que seria por volta dessa região, um pouco acima dos $110. Então fica muito complicado a gente fazer um posicionamento em Copa, porque Copa ainda está muito distante de uma zona, turma, que já era superior a região que a gente realmente gostaria que Copa nos desse uma oportunidade de entrada. Então, sem condições nenhuma de fazer qualquer operação nessa região aqui, entre os $130 e $140 em Copa. Vamos agora com a maior alta da semana passada na B3, que, segundo alguns critérios, foi na ação de Copasa. Copasa, pessoal, fez máxima em R$ 60,00 e mínima em R$ 51,67, pessoal. Uma alta superior a 7%. Turma, aqui está o papel de Copasa e olha só, pessoal, o que Copasa fez na quarta-feira, pessoal. Olha que candle bonito. Pessoal, na quarta, Copasa chegou a fazer um candle nos 50 minutos de mais de 13%. Então, depois, na sexta-feira, recuou um pouco, fechando a semana em mais de 7%. Vou colocar para a gente no gráfico diário, turma, rapidinho. Copasa é um papel que tá bonito, pessoal. Tá muito bonito.
Eu não vou passar uma recomendação em Copasa, turma, porque Copasa está se aproximando dessa região. Deixa eu apagar essa seta. Dessa região aqui, ó, pessoal, ó. Aqui está se aproximando dessa região que é por volta dos R$50. Então a gente tem que esperar a Copasa vir nessa região, que vai se tornar, turma, um suporte anterior. Vou até colocar aqui, tá? Essa linha amarela pra gente. Ó, aqui, pessoal, vai ser um suporte anterior. Então, se Copasa voltar nessa região e deixar uma oportunidade de entrada, eu penso sim em passar uma recomendação em Copasa, turma. Mas a gente tem que esperar para ver se o papel vem nessa região aqui, tá? E depois dar uma boa oportunidade de entrada. A maior queda da semana passada na B3, segundo alguns critérios, é uma velha conhecida nossa, a Braskem, que fez máxima em R$ 10,64 e mínima em R$ 8,67. Uma queda, pessoal, de quase 16%. Pessoal, aqui tá, né, o papel de Braskem. E como vocês podem ver, pessoal, tanto o candle da segunda, quanto o candle da terça, quanto o candle da quarta, quanto também o candle da sexta, a semana inteira, pessoal, Braskem caiu e caiu bastante. Foram quase 16% de queda na semana. E turma, vou falar mais uma vez o que eu já falei aqui no nosso programa, aqui no canal, porque eu já falei isso também algumas vezes na análise semanal. O seguinte, pessoal, olha a mínima de Braskem na sexta-feira, R$ 8,67. Agora olha o fechamento de Braskem na sexta-feira, R$ 8,67. Então, o papel, pessoal, fechou na mínima do dia, que também foi a mínima da semana. Isso é muito ruim porque tende a continuar uma pressão vendedora no papel. Como vocês percebem, eu não estou no nosso cenário habitual, né? No nosso humilde estúdio. Então, eu não estou com aquele setup, pessoal, da linha amarela. Mas se a gente tivesse aqui nesse computador que eu estou utilizando aquele setup, o papel ia estar tocando na linha pontilhada de baixo. E uma estratégia seria o retorno à nossa linha amarela. Mas, pessoal, tá numa região bacana, né? Vou colocar aqui, ó. É uma linha amarela. Tá numa região bacana, tá, pessoal? De suporte anterior. Também a gente pode dizer de uma resistência anterior aqui nessa região, tá, turma? E de suporte em toda essa região aqui, ó. Então, o papel tá num ponto bacana para fazer aquela estratégia de retorno à linha amarela, que não é essa linha que eu desenhei aqui hoje. Mas eu não vou passar essa estratégia, principalmente que é bacana de se fazer com operações estruturadas de opções de Braskem, como eu fiz no ano passado. Por quê, pessoal? Porque o papel caiu os 4 dias da semana, né? Lembrando que quinta foi feriado na semana passada. E não só isso, o papel fechou na mínima da semana. Então, ele mostra uma força muito grande na venda. Olha como o papel caiu, pessoal. Olha como o papel caiu. O papel caiu muito, muito, muito forte, tá? Anulando completamente esse candle bacana aqui, entendeu, turma? Então fica muito complicado passar agora uma recomendação em Braskem com tamanha força vendedora, mesmo que seja naquela estratégia de correção na linha amarela para aproveitar uma contratendência no curto prazo, tá bom, turma? Então, sem nada para fazer em Braskem, turma. Aqui está, né, o quadro das nossas operações encerradas. Operações essas
feitas no ano passado e só Banrisul encerrada neste ano. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, né, por vocês terem assistido esse vídeo. Turma, peço, né, a compreensão de vocês por eu não estar no nosso humilde estúdio, no nosso humilde cenário habitual, mas trouxe aqui o máximo que eu podia para vocês durante essa semana, tá bom, turma? Fiquem todos com Deus. Peço a gentileza para que vocês deixem um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Nos ajuda bastante, pessoal, se vocês compartilharem o vídeo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, que eu tô fazendo em um outro ambiente, né, que eu não tive tempo de fazer no nosso cenário habitual, no nosso humilde estúdio, mas que tenha trazido boas informações para vocês. Forte abraço e até o nosso próximo Radar Semanal, se Deus quiser. As análises contidas nesta transmissão foram elaboradas pelo analista Neto Alves, CNPI-T 9820. O mesmo declara que as análises e recomendações aqui veiculadas foram preparadas em conformidade com o disposto na instrução da CVM número 20/2021 e refletem exclusivamente suas opiniões pessoais, produzidas de forma autônoma e independente, sem qualquer tipo de influência externa. Cabe ressaltar que investimentos em ações, contratos futuros e outros ativos do mercado financeiro envolvem riscos, incluindo a possibilidade de perdas financeiras significativas. A rentabilidade passada não representa a garantia de resultados futuros. O analista não se responsabiliza por investimentos, plataformas, taxas, operações e qualquer decisão tomada pelo investidor é de responsabilidade do próprio investidor.